Olá, boa noite. O vereador de Manaus, ex-vereador de Manaus, Mário Bastos, do PSD, foi empossado hoje na Assembleia Legislativa do Estado como deputado estadual na vaga deixada por Davi Almeida, que precisou se licenciar para assumir o governo do Estado. Apesar da troca parecer óbvia, ela precisou da força de uma decisão liminar na Justiça do Amazonas. A Justiça do Amazonas já havia determinado que Mário Bastos fosse empossado na vaga de deputado deixada por Davi Almeida, que foi assumir interinamente o governo do estado devido à cassação do mandato de José Melo. Em uma cerimônia simples, o suplente, que é ex-vereador de Manaus, fez o juramento e assinou o termo de posse no fim da manhã de hoje, junto ao presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Abdala Frache. Mário Bastos disse que pretende contribuir com os trabalhos, embora por um curto período. Técnico do IBAMA, ele pensa em propor ao atual governo um projeto voltado para o combate a queimadas em Manaus. E nós não temos uma brigada que esteja preparada para que essas coisas não venham a acontecer. Então a gente precisa se antecipar. Não estou dizendo aqui que vou fazer, vou criar, porque são projetos de governo, mas eu posso levar esse projeto, né, para o governador interino para ele poder analisar e ver se há possibilidade ou não de criar. A necessidade existe. Com a posse de Bastos, fica completo o número de 24 parlamentares. A casa precisa ter a totalidade dos seus membros, né, para poder trabalhar na sua integridade. Isso é uma das coisas que preceitua o nosso regimento interno também. Sobre a proposta de eleição indireta para o governo do Amazonas, o presidente em exercício da Assembleia ressaltou que aguarda uma decisão da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Está na mão do presidente Gilmar Mendes, que ainda não tomou nenhuma decisão em relação a isso. Mas, enfim, nós estamos aqui para defender a Constituição, seja ela estadual ou federal. Essa é a nossa função e é assim que a Assembleia vai proceder. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Polícia Militar realizaram na manhã de hoje uma revista no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, localizado no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Durante a ação, foram apreendidos 7 celulares, 6 estoques, 36 trouxinhas de substâncias entorpecentes e uma porção grande de maconha. De acordo com o secretário da SEAP, Cleitman Coelho, o objetivo das revistas continua sendo reduzir a circulação de materiais ilícitos nas unidades prisionais. Famílias dos municípios do Amazonas em situação de emergência por conta da cheia do estado vão começar a receber a segunda remessa de suprimentos como kits de higiene, água e comida. Dessa vez foram enviadas 900 toneladas de produtos. Dentre os 23 municípios em situação de emergência por conta da cheia dos rios no Amazonas, a situação é mais crítica em Anamã, que está quase 100% alagado e fez subir o número de famílias afetadas. 3.000 famílias hoje, mas eu acredito que vai aumentar esse número. Inclusive, um hospital flutuante já está sendo providenciado para o município. E nesta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado começou o envio de novos lotes de ajuda humanitária para 13 cidades do interior, que incluem cestas básicas, água potável, kits de medicamentos e kits dormitórios, material de limpeza, de higiene pessoal e fraldas. A primeira fase, que foram 500 toneladas de ajuda humanitária, a maior parte do governo federal. Essa segunda fase são 900 toneladas, onde a maior parte dessa ajuda humanitária provém do governo do estado. Na terceira fase, para envio de ajuda humanitária, que já está sendo planejada, serão atendidos os municípios de Anori, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara. O prefeito de Anori reforçou que a situação das famílias é acompanhada de perto, principalmente da zona rural, que é afetada primeiro pela enchente. A Defesa Civil do município, através da Secretaria de Defesa Civil, ela faz esse cadastro casa a casa em todas as comunidades da zona rural para que os nossos ribeirinhos todos sejam atendidos de acordo com a necessidade deles. Esse trabalho já foi feito, esse cadastro já foi feito e estamos já só no aguardo da ajuda chegar lá. E vamos agora conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e alguns municípios do interior do estado. Em
Manaus, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Coari, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 32 graus. Em Alvarães, o tempo fica encoberto, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. E no município de Tefé, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, lançou na manhã de hoje aqui em Manaus 2 projetos que prometem proporcionar um melhor atendimento aos beneficiários nos municípios do interior do estado. Beneficiários do INSS que moram no interior do Amazonas vão ter atendimento mais rápido no serviço. O Instituto Nacional do Seguro Social lançou 2 projetos em Manaus na manhã de hoje. O INSS Digital, que dispensa o cidadão de comparecer a uma agência da Previdência Social. E o Prev Barco, que são 2 barcos para realizar atendimentos itinerantes no interior. Com os Prev Barcos e com o INSS Digital implantado em todos os municípios do Amazonas, de fato, o INSS vai cumprir a sua missão, que é reconhecer o direito de todo trabalhador brasileiro. E certamente isso vai fortalecer os municípios do interior do estado, aquecendo a economia, gerando renda às famílias que lá vivem. Esses projetos devem injetar mais de 5 milhões na economia do estado, por meio dos benefícios previdenciários. O valor total chega a 10 bilhões. Band Cidade de volta agora para uma entrevista com o senador da República pelo PMDB do Amazonas, Eduardo Braga. Senador, muito boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, é um prazer estar aqui. Senador, a primeira pergunta é com relação ao motor da economia do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus. Existe uma medida provisória, a MP 757 de 2016, que cria 2 taxas em favor da SUFRAMA. Qual a expectativa de aprovação dessa medida provisória, visto que esse texto, o que foi aprovado no seio da comissão, não existe a previsão de alteração, né? Não, eu acho, em primeiro lugar, que nós estamos falando de um novo momento para a Zona Franca de Manaus. E eu quero aqui cumprimentar a superintendente Rebeca Garcia, cumprimentar o presidente Michel Temer. Mesmo em toda essa confusão, nós conseguimos construir, na medida provisória 757, algo extremamente importante para o Amazonas, que está na UTI. O Amazonas é um estado que está precisando de investimento, e investimentos urgentes para gerar emprego, renda, voltar a ter condições de ter remédio, esparadrapo, atendimento nas unidades de saúde. E essa MP vem para socorrer o Amazonas. Primeiro, a SUFRAMA passa a poder cobrar taxas pelos serviços que presta, tanto para o comércio quanto para a indústria, só que de forma diferenciada. Para o comércio, uma taxa de 0,5%, portanto bem mais barata, e para a indústria, uma taxa proporcional ao nível de complexidade do exame do processo produtivo básico, que libera os produtos para o que nós chamamos no analogismo de suframar as notas fiscais. Isso dará a receita própria à SUFRAMA da ordem de 300 milhões de reais, que, tirando o custeio da SUFRAMA, sobrará no ano de 2017 algo como 70 milhões de reais para que a SUFRAMA possa finalmente, depois de mais de 15 anos, voltar a investir em infraestrutura no Amazonas e nos estados da Amazônia Ocidental. Segunda grande vitória dessa MP é que é proibido por lei contingenciar esses recursos. Os recursos ficam aqui. Esses recursos não vão acontecer com eles o que aconteceram com os recursos da taxa anterior, que foi julgada inclusive inconstitucional, que acumulou 8 bilhões de reais de superávit em governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, enfim, vários governos fizeram isso com o Amazonas e tiraram a capacidade da SUFRAMA de poder investir. Não é à toa que o polo industrial ficou todo esburacado, todo acabado, a infraestrutura desapareceu. Agora,
Esses recursos não podem ser contingenciados por lei. Este ano serão da ordem de 70 milhões, ano que vem da ordem de 170 milhões, no outro ano da ordem de 300 milhões de reais para investimento. Ou seja, num horizonte de 4 anos, nós teremos algo como 700 milhões de reais para investimento nos estados que compõem a Zona Franca de Manaus, que compõem a SUFRAMA, como um elemento de desenvolvimento regional. Essa é uma conquista muito importante para a Zona Franca. E, finalmente, uma terceira grande conquista, que era o parcelamento do PID. Muitas empresas tinham e têm que pagar uma taxa de pesquisa e desenvolvimento para ser investido em tecnologia no Amazonas. Graças a essa MP, o empresário poderá parcelar em 42 meses essa dívida com o PID e assim voltar a ficar apto, podendo apresentar novos projetos e garantindo o emprego de 40 mil trabalhadores no polo industrial. Senador, na última quarta-feira o Senado aprovou um financiamento para a Prefeitura de Manaus, com recursos aí de mais de 50 milhões de dólares para serem aplicados principalmente na construção de creches e escolas municipais. Como é que a gente chegou a ter acesso a esse investimento, a esse financiamento? Olha, isso foi um tempo recorde, porque em 24 horas eu fui acionado pelo prefeito Arthur Vigílio, o Banco Interamericano, com quem tenho boa relação, tinha estabelecido um prazo de 48 horas para que nós aprovássemos isso no Senado, senão nós perderíamos esse recurso. É um recurso importante, 52 milhões de dólares, portanto mais de 180 milhões de reais para a construção de creche, pré-escola e escolas de ensino fundamental, muitas delas tirando escolas alugadas que não tem a mínima condição de oferecer algum conforto para o nosso aluno e, ao mesmo tempo, aumenta em 6.500 o número de vagas na educação infantil e aumenta em 1.200 o número de vagas em creche na cidade de Manaus. Portanto, além de substituir escolas alugadas, nós estamos criando algo como 8.000 novas vagas na área de educação. Isso já está aprovado, já foi para a sanção do presidente da República e agora é a tramitação burocrática entre a Secretaria de Finanças do município de Manaus, a Secretaria Nacional do Tesouro, o Ministério da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse dinheiro já está assegurado, 52 milhões de dólares para a Prefeitura de Manaus. Senador, mesmo nesse momento turbulento aí da política nacional, matérias importantes chegaram ao Congresso, reformas trabalhistas, da Previdência. É claro que agora a gente não tem a ideia de quando que isso deve seguir, mas o senhor tem se posicionado e já falou publicamente que até votaria a favor, mas se essas reformas demonstrassem ainda mais ganhos para os trabalhadores, não é isso? Eu tenho dito o seguinte, eu sou a favor das reformas, mas não sou a favor das reformas só para os ricos. A reforma tem que beneficiar o trabalhador. Vou dar alguns exemplos. Como é que eu posso votar uma reforma da Previdência que pega o pescador artesanal do Amazonas, e são 100 mil trabalhadores no Amazonas que dependem da pesca artesanal, e dizer a ele que ele tem que contribuir 25 anos para o Fundo Rural se ele passa 6 meses do ano sem trabalhar por causa do defeso? Então, eu estou falando para ele que ele vai ter que contribuir 50 anos. Então, quando ele estiver no útero da mãe dele, ele já vai estar contribuindo para a Previdência. É óbvio que eu vou votar a favor do pescador e vou votar contra esse artigo da lei que foi encaminhada. Outra questão, o agricultor no estado do Amazonas, ele é agricultor de subsistência, ele nem é agricultor familiar, a grande maioria. Portanto, eu não vou votar a favor da reforma da Previdência se não houver alguns ajustes. Por fim, com relação à questão da reforma trabalhista, a tabela do imposto de renda não é corrigida há 2 anos. O que nós dissemos ao presidente Michel Temer?
Se o governo corrigir a tabela do imposto de renda, dando isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, quem ganha R$4.000, que paga hoje 27,5% de imposto de renda retido na fonte, foi isento, e nós tributarmos aqueles que ganham dividendo, juros de capital próprio, LCA, LCI, bancos que são isentos de imposto de renda, aí sim nós estamos dando ganho real para o trabalhador, vamos calibrar o tempo de contribuição e a idade mínima de forma transitória, com um período de carência e de transição importante, e aí vamos fazer uma reforma para valer. Mas vamos fazer uma reforma para valer que comece pelo trabalhador. O trabalhador precisa voltar a ter condições de consumir, de viver e de ter condições melhores de vida. E, por fim, o microcrédito precisa ser reestabelecido. O BNDES, o BASA, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal precisam reestabelecer microcrédito para as empresas que são micro e pequenas empresas com taxa de juros subsidiária de 3,5%. Portanto, o que nós queremos é fazer com que as reformas, que são importantes, são necessárias, elas possam atender os grandes empreendedores, os grandes alavancadores da macroeconomia brasileira, mas que tragam condições de suporte e desenvolvimento para quem ganha até 5 salários mínimos. Senador, agora voltando o olhar aqui para a nossa região, assim como no cenário político nacional, aqui no Amazonas também vivemos um momento de fragilidade política, governador cassado. O governador cassado quer retomar o poder, o ex-vice-governador quer assumir e o governador atual, que é o interino, quer ficar no cargo. Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Mas a gente ouve a sua resposta, o seu comentário logo após o intervalo. Band Cidade de volta com o senador Eduardo Braga. Senador, eu lhe provoquei com uma pergunta sobre o cenário atual da política aqui no Amazonas. Governador cassado e ações na justiça de pessoas tentando voltar ao poder, tentando assumir. Primeiro, Deus é Pai. A justiça tarda, mas não falha. A eleição de 2014, eu e a Rebeca fomos vítima de uma ação articulada do poder público, de uma forma inusitada no Brasil, onde o abuso do poder econômico e o abuso do poder extrapolou todos os parâmetros e todos os paradigmas da democracia brasileira. Por isso, o governador e o vice-governador foram cassados por compra de voto. Os dois outros recursos que entraram, um no Supremo e o outro no TSE, dizem respeito à questão de eleições indiretas pela Assembleia Legislativa ou de que a chapa não teria contaminado o vice-governador. Ora, eu compro o voto com dinheiro público em favor da chapa Melo e Henrique, e aí digo que só o Melo é culpado, o Henrique não é culpado? Claro que os dois são culpados, mas quem vai julgar isso é o ministro Lewandowski, que não deu a liminar, distribuiu para Ministério Público, Assembleia, etc., ouvir os órgãos, etc., 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 e nós estamos muito tranquilos porque acreditamos que a decisão do TSE foi correta. Senador, e o PMDB deve apresentar candidato para essa eleição? Se for da vontade dos partidos políticos, se for da vontade do povo, nos colocamos à disposição para ajudar a tirar o Amazonas da UTI. Nós não estamos nos colocando como candidato.
se for da vontade do conjunto de forças políticas, do conjunto de forças do interior, da capital, da população que está sofrendo com falta de medicamento, com falta de esparadrapo, falta de equipamentos. Ou seja, nós temos experiência, sabemos como caminhar. O calendário está marcado, está aprovado pelo tribunal. Dia 16 de junho será o prazo da nossa convenção, onde nós esperamos poder ter uma chapa, tá certo, que represente tudo isso que nós estamos falando, que represente experiência, conhecimento, compromisso e que nós possamos juntar todos aqueles que querem ajudar o Amazonas a sair da UTI para que nós possamos melhorar a vida da população dos amazonenses. Eduardo Braga, senador pelo PMDB do Amazonas. Senador, muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Agora, uma dica bem legal para esse fim de semana é que segue até domingo uma programação especial da 15ª Semana Nacional do Museu. Observar cada detalhe dos objetos antigos fazem você imaginar que está vivendo aquela época. São pedaços da história que trazem muito conhecimento. Esses estudantes ouviram do arqueólogo relatos sobre fragmentos antigos encontrados na região amazônica e que estão expostos no Museu Palacete Provincial, localizado no centro de Manaus. Os alunos, principalmente, eles ficam mais críticos e ficam conscientes da sua origem, ficam conscientes de que antes de 1500, com certeza, já tinham pessoas morando aqui, habitando e produzindo conhecimento. O assunto deixou a turma interessada. Eu pude saber de onde veio e quem foi a pessoa que criou as exposições e o que ela estava pensando no momento em que ela as desenhou. O Marcelo disse até que já pensa conhecer melhor essa profissão, que explora de perto a história. Daqui a alguns anos eu posso ser um arqueólogo, um professor de história, um descobridor de artes. O Palacete Provincial tem 5 salas de museus diferentes. Tem moedas antigas, o Museu de Imagens e Som da Amazônia, uma sala com grandes histórias do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do Estado, como essa bandeira do Brasil, levada para Canudos pelo Batalhão do Amazonas. O objeto tem manchas de sangue e marcas de tiro. A Beatriz ficou impressionada ao entrar nessa solitária, que ficava no quartel da PM. Dá arrepio quando entra lá dentro, é muito apertado, quente e bem escuro. Até domingo, uma programação especial de visitação vai ser realizada nos museus de Manaus. A gente está aberto ao público de 9 da manhã até as 14 horas, é de graça, traga sua família, seus filhos, tem uma programação super interessante, a gente está recebendo bastante escola. O Museu Casa Eduardo Ribeiro, localizado no centro da capital, também está dentro da programação. A função cultural dos museus é passar à sociedade atual grandes histórias do passado. Aqui, no Museu Casa Eduardo Ribeiro, por exemplo, podemos conhecer a história do primeiro governador do Amazonas. E uma curiosidade é que existem 2 versões da morte do governador, encontrado morto nesta cadeira. A primeira versão é que ele se matou. Foi suicídio porque ele foi encontrado nessa cadeira de embalo com um mosquiteiro enrolado no pescoço. Porém, muitas pessoas daquela época, da sociedade como um todo, acham que ele foi assassinado com um copo de leite pela família Neri, que na época queria o poder que Eduardo Ribeiro tinha no período que ele governou o Estado. Eduardo Gonçalves Ribeiro morou nesta casa no período áureo da borracha. Ele morreu em outubro de 1900, mas deixou grandes obras que ele mesmo acompanhou, como a do Teatro Amazonas. Ele inseriu no projeto de construção as escamas que formam a cúpula do Teatro Amazonas, dentre outras obras. Agora é só aproveitar a programação, viajar nas histórias e conhecimentos que os museus podem oferecer. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.